Sejam bem-vindos ao Radar Extrema, eu sou o Fábio Bessa e eu tô aqui com Cado Santos, mas hoje é um programa muito especial, a gente tem mais pessoas presentes aqui, estamos com Caveira, Anderson Caveira, que fez a cobertura oficial da Maratona do Rio. Por que que ele tá aqui, Cado? Por quê? Eu não sei, cara, eu cheguei aqui e ele tava aqui, não tenho ideia. Porque esse é um programa exclusivo da Maratona do Rio, que são um programa de notícias, cara, e qual notícia mais importante a gente comentar do que o maior evento de corrida do Brasil, do universo, da América Latina. Eu tava vindo, eu normalmente olho a pauta, né, antes de chegar. Hoje eu resolvi olhar só aqui. Aí eu olhei, cara, a gente só vai falar da Maratona do Rio. É isso mesmo? Cara, é isso, porque tem muita coisa, porque além de tudo não isso... Não aconteceu nada? É só a Maratona do Rio? Só aconteceu a Maratona do Rio. Quem tinha rede social viu que todo mundo tava no Rio, menos o Cado e a nossa IA, que... Aproveitando aqui... Eu não sou todo mundo. Oi? Eu não sou todo mundo. A minha mãe fala isso pra mim. Você não é todo mundo. Também não. Também não. Não sou todo mundo. É isso. A Yara, nossa IA, ela entrou em contato com a assessoria de imprensa oficial da Maratona do Rio. Então, o que é legal? Esse é um programa... Cara, vocês já ouviram a opinião de todo mundo. Então, vocês já sabem o que todo mundo tá pensando, os problemas que tiveram. Mas a gente vai trazer vários pontos de vista. Alguém que cobriu, então Caveira estava em loco como jornalista, ele entrevistou todos os quenianos, a galera que ganhou, os brasileiros melhores colocados, ele estava nos bastidores. Então, você falou com os quenianos? Não, primeiramente, muito prazer, Cado, estar aqui no seu programa. O programa do Cado. Não, ninguém sabe, é o programa do Cado. Todo mundo entra para ouvir a opinião do Cado. Não é verdade, não é verdade. Muito obrigado pelo convite, viu? Livre espontânea pressão, ele não sabe nem o que eu estou fazendo aqui, mas ele me convidou naquele âmago, foi muito legal estar nessa prova. Sabe o que está me impressionando muito? É a assessoria de imprensa da Maratona do Rio ter respondido, porque eles devem ter tido trabalho, hein, cara? Eles devem estar com trabalho, devem estar respondendo pra muita gente. A Yara, e foram rápidos, né? Foram rápidos e bem solícitos. Agradeço demais a Camila e o Bruno, que ajudaram com as respostas, junto à organização oficial. Viraram meus amigos, viu? Camila e Bruno, abraço, viu? Super gente boa. Camila e Bruno, um abraço. Eu não conheço eles lá. Eu não conheço. Camila e Bruno, trocamos figurinhas lá. Trocaram figurinhas? É isso aí. Isso que eu falei diretamente. Muito bem, indo direto ao ponto, então, baita evento, a gente vai ter vários pontos de vista. Eu fiz a maratona, Caveira cobriu. O pessoal pergunta, né? Que posição que você chegou? Que posição que você chegou? Eu ganhei uma medalha aqui, ó. Medalha. Uma salva de palmas para a Fábio Bessa. Olha lá! Foi minha terceira. Eu tenho certeza, eu falei isso pra você já, né? Eu tenho certeza que essa medalha abre garrafa. Você viu esse cortezinho aí? Cara, e foi a primeira coisa que ele falou. Com certeza. Com certeza, né? Acho que cabe aqui. Mandem cartas falando pra gente quem que já abriu uma garrafa com uma medalha. Vamos lá. Ó, então qual que vai ser a dinâmica, tá? Porque a gente tem muito assunto pra falar. E, de novo, você nunca viu um programa assim, porque ninguém fez assim. Falar do nosso patrocinador, da Insider. Que a gente Insider. Tem agora. Eu tô zoando. Pode continuar. Podia, né? Podia. Pra pagar o Cado é caro, né? Até assim, ele... pede água da Noruega. Para com isso. Aqui. Então, qual que vai ser a dinâmica? A Yara, que teve o contato direto com a assessoria e fez toda a pauta, assim como ela faz de todos os programas, ela vai ler a pergunta que ela mandou para a assessoria. O Cado vai falar a resposta oficial. Então, a gente está falando da resposta oficial da assessoria da Maratona do Rio. E depois, como se eu fosse a Maratona... Como se você... fosse o oficial da Maratona do Rio. A pessoa oficial da Maratona do Rio. Exato. E aí... Senhor Maratona, tudo bem. E aí a resenha. Aí a resenha. Beleza, vamos nessa. Muito bem, nossa IA. Vamos começar? Vamos lá? Bora lá. Com a única certeza que o Cado não vai falar da Adidas, né? Eu nem sabia. A Adidas participou dessa prova? Eu nem sabia. Mas vamos lá. A pergunta é direcionada à organização da Maratona do Rio. Qual o principal aprendizado sobre a espera para a entrega dos kits? Já houve tempo suficiente para pensar em mudanças para melhorar essa experiência em 2026? Sim, para 2026 a operação será reformulada para garantir mais conforto mesmo nos horários de pico, Fábio Bessa. O objetivo é descentralizar o fluxo e ampliar os pontos de atendimento, além de reforçar a comunicação sobre os agendamentos por horário e data, com controle maior por parte da organização. Eu fiquei sabendo que tinha uma coisa na inscrição que falava do horário de retirada de kit. Falava do horário. E a galera não respeitou. Não. Inclusive... Você respeitou? Não respeitei. Mas... Olha lá, estamos descobrindo. Eu juro aqui. pra você que eu não sabia. Depois eu fiquei sabendo que tinha. Mas
Eu vou falar, como a minha experiência como participante, e o Caveira ele foi em outros dias, então acho que ele vai conseguir, e conversou com as pessoas na fila, então acho que ele vai conseguir falar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei e fui direto, né, eu saí do aeroporto, que é perto ali, e fui direto buscar o meu kit, né, na sexta-feira. Quando eu cheguei por volta do meio-dia, 11h30, cara, tava uma fila bem grande, porque ia abrir às 11 horas. E tem gente que chegou antes, então tinha gente que estava na fila, e a gente conversou, desde as 10 da manhã. Só que como só abre às 11, então foi formando a fila do lado de fora, né, lá da Marina, lá da onde eles entregam. Tava muito cheio, tava com mala. O que eu fiz? Fui pro hotel. Aí realmente ali, quem tava ali no sol, de pé, com uma fila gigante, a experiência foi péssima. E é uma coisa que a gente precisa discutir depois, se ali é o melhor lugar, enfim, essas coisas que eles falaram. Mas a gente foi pro hotel e quando a gente voltou, às 3h30 da tarde, na sexta-feira, a gente até filmou isso, eu e o Thiago. Literalmente, a gente entrou com 0 fila e foi direto ao balcão, cara, com absolutamente 0. Sabe quando fica um monte de gente parada, ociosa ali, 3h30, de tanto funcionário que tinha? Então, para um evento grande, você tem várias... é natural você ter várias experiências diferentes. Mas, por exemplo, se eu precisasse pegar o kit naquela hora, a experiência ia ser péssima. E foi assim, eu acabei gastando. Fui pro hotel, tive que esperar, voltar depois. Mas aí, se eu tivesse ido, talvez, no horário, não Fizemos teria. a gravação do Reels naquela hora que você tava... Fizemos, você entrevistou. Que até, assim, uma galera... Obviamente que a gente sempre tenta entregar as notícias com uma pitadinha de humor ali, nada pra ser muito pesado, né? A gente acompanha outras páginas aí, a galera indignada e tal, mas a gente sempre mostra o que tá acontecendo. Até o pessoal, né, conhecida lá a Isabela da Runners Hill, que ela é esposa de um produtor da Spiridon. E aí ela falou, porra, meu, por que você fez aquele post, não sei o quê? Eu falei, mas calma, né? A gente faz com uma pitada de humor, mas é pra galera. Muitas pessoas agradeceram que a gente avisou pra ir mais tarde. E aí é isso, né? A abertura, né? Eu ouvi sim alguns falarem que tinha horário para retirada, mas pouquíssimos sabiam, né? Nas provas de triatlo isso já é bem comum, ter horário para retirada. E esse lance de começar mais tarde, né? A gente não entende porque começa às 11, é porque estavam rolando as outras provas. Estava rolando a prova dos 10, e aí eles esperam talvez terminar a prova para começar a entrega. Não sei se é a mesma galera, se tem questão de trânsito, enfim. E aí juntou essa turma toda, né? Ah, você é chapa branca defendendo aí. Ah, não, ele defendeu. Você viu? Não, eu tô tentando entender. Tentando entender, como diria. Caveira, Não, tô zoando, é porque alguém vai comentar. Você fala, ih, caramba. Eu tentando Vamos entender. lá! Já fomos? Fomos. Mas, ó, fomos. Aí tá aí um ponto de melhoria a se pensar, né? Melhorar a comunicação na divulgação dos horários. Né? Exato. Mas é o que o Caveira falou, na prova de triatlon, né, no Ironman, tem um horário que você vai retirar, né? Exato. Teu kit, né? E outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa aqui também. Fábio Bessa ele faz parte daquela galera ansiosa. Eu tentei avisar ele, eu mandei mensagem. Quando ele visualizou, ele já tava lá com um pãozinho de queijo esperando abrir a fila. Com então, a assim, malinha. assim, provas fora, né, Cado? Vocês vão saber. Provas fora. O cara chega de viagem, o que ele vai fazer? Ele vai tomar banho, vai pro hotel. Vai pro hotel. Lá no Rio, todo mundo chega e quer ir direto com mala lá buscar o kit. Então também aconteceu isso. As pessoas às vezes são um pouco previsíveis nesse sentido de Você acha que... ir até lá. Mas também não apaga a organização, não prevê isso, né? Você acha que a campanha deveria ser assim? Não vá buscar o kit com a sua mala? Pode ser Toma também. um banho antes, porque Toma a gente não faça precisa um passar por check-in. isso. É isso? Exato, é uma possibilidade, mas Pode se marcar, acho que se delimitar o horário já vai ajudar e se abrir um pouquinho mais cedo também. E quando não toma banho, vai pra fila, fica no sol e fica suado, é pior. Você pode ir logo depois da prova, já É pensou? pior. Corre os eu 10, acho. já pega Eu o acho kit. que um videozinho, Reels com humor, um pouquinho antes. Não, ninguém Imagina, tá tendo humor, ia eu tô ser falando legal. sério. Não, mas ia ser legal. Falando sério. Ok, Bora. segunda pergunta. A segunda pergunta direcionada à organização da Maratona do Rio foi: como a organização avalia o feedback em relação aos kits das provas e que melhorias podem ser estudadas para o próximo ano? A resposta. A proposta da Maratona do Rio sempre foi entregar experiências marcantes dentro e fora das pistas. Investimos em uma arena robusta, ativações com entregas de brindes, pós-prova e shows gratuitos. Ainda assim, ouvimos todos os feedbacks com atenção. Para 2026, estamos estudando novos modelos que possam equilibrar essa entrega com a expectativa de público. Deu uma sabonetada aqui, né? Porque a gente tá falando explicitamente da história da entrega de kit que veio sem nada Sim. no kit, né? Por sinal, vocês viram um vídeo de um cara
Foi o tirando cara, coisas. que o cara tirou o peito de frango de dentro. Eu não vi. Ele falou, não, meu kit aqui tirou o peito de frango. Aí ele tira uma chave no carro e fala assim, vem um Sandero 2017 com IPVA quitado. Tênis, tirou um tênis. Tirou um tênis, isso. Foi o melhor mesmo de todos. E aí? Cara, a sua experiência de retirada de kit e olhando o eu kit? peguei o kit econômico, né? Que era só... O kit Não, mão de era o vaca. número de peito, não tinha nada. Era o número de peito e alfinete, né? Então, eu já... Assim, eu não tinha expectativa em ter algo. Eu falei no programa anterior que todo mundo gosta, né? Pô, quando você ganha uma cesta básica junto ali, mas você fazer por isso, né? Inscrição, porra, tem que melhorar o kit. Normalmente você não tá nem pensando nisso. É algo que melhora a experiência. Então, com certeza, se a organização tivesse... Até, por exemplo, a Z2, que é parceira nossa. Pô, imagina um gelzinho ali. Acho que foi o que mais falaram. 12 do gel. Pô, a um Z2 gel. estava tão forte lá, custava ter um gel. Custava 60 mil É. géis. Não, eu sei. É isso? 60 Exato. mil. Não, então, mas eu concordo. 60 mil, mas com, cara, enfim, fazer conta antes de padeiro para conseguir esse custo tá na inscrição para ter... Porque faz parte da experiência, né? Então seria legal ter. Eu não tava com essa expectativa, então eu não me frustrei, mas eu vi muitos vídeos, assim, da galera malhando e, cara, porra, paga caro. E eu acho que o que pesa muito, assim, são marcas grandes que estão juntas, que... A arena, realmente, que você falou que eles sabonetaram, é porque, assim, atrás, depois que você passa... Lá atrás tava uma Irado. festa. Você passou, por exemplo, a medalha aqui tem Corona Zero. Cara, tinha uns 5 ou 6 caras com uma mochila como se fosse de entregador de delivery, com Corona gelada te entregando. Então, tipo, tinha muita coisa rolando. Mas isso não é a resposta que a gente perguntou. Kits, cara. O que você acha, cara? Cara, a estrutura da Maratona do Rio é assim, parece, sabe, clube. Clube é assim, acontece, esses clubes grandes que tem, a pessoa paga. Se ela usa o clube, se ela mora no clube, fica barato. Se ela só vai lá pra fazer musculação, o clube fica caro. Mais ou menos isso. Então, se a pessoa, e aí, né, pensando em Brasil, né, a gente vive numa bolha em São Paulo que a galera é muito pontual no que faz, né? Vai lá, pega o número, vai embora, mas não só em São Paulo. Algumas pessoas fazem isso, mas quem aproveita a estrutura da prova, o valor é mínimo. Mas realmente, você não ter coisas palpáveis não tem jeito. A galera vai protestar e assim, elas vão buscar a encrenca. Assim, a gente falando de 1000 coisas lá, só falavam do kit. Só que é isso, né? Como que são as provas lá fora, Fábio? Como que foi? Você correu Chicago? O que é o kit? Você lembra, não? Pouco. Vem praticamente assim... A minha lembrança, assim, veio uma camiseta oficial lá. E, cara, eu acho que mais nada, assim. Veio um monte de folhetinho com desconto, se você quisesse comprar em parceiro, esse tipo de coisa. Inscrição cara, assim, se pegar a inscrição de Chicago faz tempo, mas foi tipo quase $300. Então, você converter isso, cara, hoje em dia dá uns 5 milhões de reais. E realmente não tem nada. E Berlim também, que eu fiz uma prova antes da maratona, eu fui trabalhar lá, cara, eu lembro que eu paguei, sei lá, 70 euros. Cara, eles deram na minha mão o número de peito e o alfinete. 70 euros. Então, assim, mas reforçando, assim, eu acho que depende da expectativa, tudo. Eu gostaria... também, ia melhorar a minha experiência, mas não é algo que eu tô pensando, o que vai ter no kit da prova? Eu tô pensando na prova, né? Mas a gente entende e eu acho que dá, né? Acho que é um agrado que... Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Faça. Eu acho que a prova não tem obrigação. De verdade, não acho que a prova tem obrigação. Eu acho que ela coloca no regulamento e é assim, né? O que a gente tá falando das provas internacionais, assim. Eu tive numa maratona internacional também recente e a mesma coisa também. Número de peito, alfinete, acabou, né? Não tem mais nada. Inclusive, se você quiser comprar a camiseta, você paga mais pela camiseta. Sim. E aí você, né? Mas se você não quiser, você não compra, que foi o que você fez na Maratona do Rio. Mas o que é bizarro, né, cara? É a proporção que se alcançou das reclamações do kit, né? Que, cara, tem um influenciador que eu não lembro o nome dele, um cara com alcance bizarro, assim, de 1 milhão e tal. O cara fez um vídeo falando, mas com uma musiquinha triste de fundo, assim, cara, mas muito triste. E ele virava a sacola e falava assim, não veio nada no kit.
aqui são os nossos sonhos. Com uma musiquinha tocando no fundo, cara. Eu fiquei meio triste vendo, assim, o vídeo. E depois, aí ele não recebeu a medalha, ele falava assim, eu recebi... Não, ele recebeu a medalha e ele foi reclamar das medalhas, né? E ele falou, aqui não são medalhas, são sonhos. E a musiquinha triste de fundo. Cara, e no final, isso acaba repercutindo, a gente falou das outras vezes, né? Isso acaba repercutindo pra caramba, porque a galera gosta, né? De compartilhar esse tipo de coisa. Agora, isso é do ponto de vista de, alinhamento de expectativa. Qual que eu acho que é o problema? E aí eu acho que é um problema mesmo. Eu acho de fato que a experiência é melhor quando você tem mais coisas no kit. É que o que eu acho que acontece com a Maratona do Rio, ela virou uma coisa que todo mundo quer fazer, né? Então os caras não têm problema de inscrição, né? Ao contrário, o problema de inscrição dele é o oposto, né? Oposto. Então, quando você tem uma prova que você está construindo essa prova, você está começando a fazer a prova e você tem um monte de coisa no kit, isso é mais um atrativo para as pessoas fazerem a prova. Então, pô, você foi, que nem eu falei da outra vez da prova da FUSE, né? Você vai na prova da FUSE e você ganha uma cesta básica. Tem vinagre no negócio, né? Juro, tem mesmo, tá? No kit dos caras. O que eu acho é que, no final das contas, quando a gente pensa na Maratona do Rio, você fala assim, talvez exista uma coisa de a maratona não estar preocupada mais em trazer novas pessoas para correr a prova, porque ela já está dando sold out horas depois, né, do lançamento. Então, cara, eles vão ouvir essas reclamações e eles vão falar assim, tá, mas você acha que a gente vai vender menos inscrição em 2026? Não vai, né? E o que impactou nessa questão é que são mais de 30 patrocinadores, né? 35 patrocinadores. Então a galera viu um monte de marcas e sem nenhum brindezinho no kit. Mas... É que é isso, viu? O patrocinador acho que já que eu vou vai falar, ganhar eu vou falar que é alguma coisa. mimimi, aí as pessoas vão descer a porrada. Não fala isso. Não vou falar que é mimimi. Eu nem acho que é mimimi, talvez. Mas Vamos lá. é uma prova que é muito grande, o Brasil inteiro tem opiniões muito diferentes, É a isso, galera cara. ainda vê como eu vou fazer, eu vou ganhar alguma coisa e não tem jeito, cara. Boa, bora. Sobre as medalhas que faltaram na prova de 5K. Boa. Que lições foram aprendidas e que medidas estão sendo planejadas para garantir que todos os atletas recebam sua medalha ao final da prova em 2026? A medalha, Yara, é um símbolo importante de conquista para cada corredor. E a gente reconhece isso. A gente está estudando cuidadosamente cada ponto da jornada de entrega das medalhas para evoluir em 2026. Nosso compromisso é com uma experiência completa e memorável. E isso começa com ouvir nossa comunidade e agir para que cada detalhe funcione ainda melhor no próximo ano. Caramba, que bonito isso aí. Foi bonito, hein, Não é bonito, cara? Eu tenho uma entonação bacana, né? Eu podia ser locutor, não podia? Podia. A voz dele pareceu de IA, inclusive. Olha só! Né? Imagina, você falando no pronunciamento Fazendo locução de love songs. love song. Ó, Eles não são dessa época. Eles não cara. são dessa época, nem eu sou dessa Sequência época, de nem sei por que clássico. eu falei isso. cara, assim, Você ganhou sua medalha. eu ganhei Fábio. minha medalha tá aqui, então eu não tive esse problema. Isso eu achei que foi uma coisa grave, mesmo eles fizeram uma notificação, uma nota oficial logo no dia ou no dia seguinte, né, já assumindo que erraram, e dando algumas justificativas, que aí é o que a gente vai trazer talvez para discutir. Então eles falaram algumas questões de gente que estava sem número ou entrou, né, de pipoca e pegou. Popcorn People. Popcorn people. Gente que estava inscrito por uma outra distância e às vezes, sei lá, se machucou e, enfim, não vai correr os 42 e aí foi com o número de peito de outra... E podia entrar? De outra. Então, pelo jeito, não tinha esse tipo de controle tão rigoroso. Depois eles até, acho que melhoraram, pelo menos na maratona, tinha alguém conferindo lá. E tava... Atiradores de elite, assim, apontando para as pessoas. Cães farejadores. Cães farejadores. É o número. Então assim, eles... o argumento para essa falta foi isso. Essa falta de... Assim, pessoas que não deveriam estar ali, que estavam, e aí pegaram a mais as medalhas. Mas isso aqui é uma frustração, porque realmente você, porra, acabou, você vai querer pegar sua medalha, e isso, imagina a galera que às vezes veio só para fazer essa prova, né, algum desafio pessoal, e é algo que precisa ser levado em consideração. Assim, ó, minha opinião, os staffs ali da hora, que estavam entregando medalha, alguém não comunicou para eles, falou, ó,
pessoal pra olhar certinho. Eles foram entregando. Porque assim, aqui Acho na que o principal erro ali pode ter humano sido. foi esse. Pode ser O porque... que acontece? A gente, na quinta-feira, foi feriado. Feriado à tarde no aterro no Rio de Janeiro. Aquela hora ela é fechada sempre, né? As pessoas estão ali, cara. Uma prova de 5K, quem tava ali entrou, beleza. Quem tem número, pessoal de maratona, vocês sabem, a gente vai rodar. Na quinta, na sexta, vai correr um 5K leve ali. Então eu vi atletas nossos pedindo também. Alguém tem inscrição pedindo nos grupos. Porque a pessoa que ia correr a maratona, ela queria rodar na prova, já que eu tô lá, vou rodar na prova, né? Então teve isso também. Isso eu também vi na sexta-feira, mas muito menos. De vários, as pessoas, ela põe o número dos 21 e dos 42 lá e ela ia pra rodar os 5. Mas assim, não sei se deu tanto tempo também de tanta gente pegar número, entendeu? Acho que o que tinha mesmo era, os staffs não foram vendo, teve até um professor amigo nosso que correu o 5K que tava na prova, e ele falou que quando ele foi pegar o número ali, o staff não prestou atenção nisso, né? Então assim, um erro ali de quem tava coordenando Porque isso acontece bastante, né? Prova pequena, tá começando agora. Isso. Aí acontece. Não, Mas 5K. 5K quando foi a prova primeira pequena, vez no prova. feriado e Porque tem o lance a de galera você, subestima. no número de peito, ter, né, destacar Isso, ou isso. riscar, né? Riscar. Porque isso, riscou, Sim. você já pegou a medalha, risca, olha né, a pessoa ali, então talvez tenha faltado essa comunicação. E isso, né, e também a própria São Silvestre, ela tem as pessoas que vão meio que olhando e separando, né? Sem número de peito pra cá, tudo. Tem final de pessoas- prova. Aonde eu vi isso recente, no final de uma prova, falando quem tá sem número de peito vai pra cá, quem tem número de peito vai pra cá. No final Sim, de prova. várias. Algumas têm isso, né? Várias. A São Silvestre é clássica. Ficou Põe umas galera... fileira de segurança ali, eles não deixam segurança, passar. pega uns caras Não grandes deixam e passar. aí eles ficam... Você vê que eles estão olhando o tempo inteiro Mata o número leão, de peito. né? é. Mas é na prova principal, né? Não é nos 5 e nos 10. A gente vai falar dos outros temas ainda, mas depois Mas- nós vamos falar sobre isso de correr todos os dias, né? Depois nós vamos falar sobre isso, né? Correr todos os dias? O que Porque tem a ver? teve gente que tá querendo, muita gente que quis correr todos os dias, mesmo sem estar entendi. inscrito. Assim, vai. Achei que Ah, era é? pessoal isso aqui. O- Nada, Oh, imagina, vamos mexer oh. com ele. Ó. Cara, teve uma vez... Vou contar a história. Posso contar a história? Pode. Um caos. Vou contar um caos. Que eu fui fazer o Letap. E aí, cabeção e tal, não levei... A história é longa. Eu não levei bomba de encher pneu. Fui muito, muito moleque. E estourou meu pneu. E aí eu tive que esperar o cara da organização lá. Mas você tava com a bike... Qual bike você tava? Não, eu tava com uma bike de verdade. Bike normal. Uma bike e uma tá Speed. bom. Tava com Speed. E aí, cara, subi lá o Itapeva, daí na volta ainda parei pra conversar. Eu fui muito, muito, muito... Foi legal essa prova aí. Muito suave, cara, muito suave. E aí, obviamente, fui desclassificado, né? E aí, na entrada ali do Machadinho, eu nem consegui entrar no Machadinho, porque já tava fechado e tal. E cheguei no final da prova. Cheguei depois de todo mundo, porque eu fui parando, né, e tal. E a hora que eu cheguei no final, o Bruno tava lá. O Bruno Prado? Nossa, me deu um bug aqui. Bruno Prado? Prada. Acho que é Prada. E a nossa IA vai Lá chegar. atrás. Que é o CEO do Letap, né? Eu falei Strava? Não, eu falei Não, Letap, você né? falou Letap. É esse energético tá batendo aqui. E aí, a hora que eu cheguei, o Bruno me viu e falou assim: não é pra entregar a medalha pro Cado, não. Ele me conhecia, né? E aí eu falei assim, pô, Brunão, eu fui desclassificado, cara. Eu nem mereço a medalha, né? E aí a gente, passando ali, a pessoa virou pra mim e falou assim, então, acabaram, a gente tá sem medalha, então a gente tá fotografando aqui o número da bike pra gente mandar a medalha depois. E aí eles falaram que 2 caixas de medalha tinham sido roubadas. Foi essa a versão oficial. E aí a questão é essa, né? Você fala assim, pô, mas será que as pessoas fazem, os organizadores fazem a quantidade de medalha certinha da prova? Porque se eles fazem, tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas na prova, eles vão fazer exatamente 10 mil medalhas para a prova. E aí isso ficou na minha cabeça durante bastante tempo. E um dia eu estava conversando com o Guilherme Celso, da Chelsea, que é o presidente da Bracel hoje. E eu perguntei para ele essa história. E ele fala assim, E aí ele tem todo um discurso de desenvolvimento de fornecedores, que ele tem fornecedores parceiros há muitos anos e tal. E ele falou assim, não, a gente hoje tem um fornecedor que produz a medalha muito rápido. Então, a gente, no dia que acabam as inscrições, a gente manda o número exato de medalha. E aí ele faz tipo um pouquinho a mais.
Um pouquinho a mais. Só que no caso do Gui, e eu conheço bem a cabeça do Gui, conheço bem a Chelsea, é uma organização muito, muito impecável, né? É muito bem Ele feita. tava lá também, tava lá com a gente. Sim, eu vi que ele, acho que filmou você, né? Filmou o Thiago. Ah, o Thiago, sim. Agora, numa maratona do Rio, né, cara, você... Porque também não adianta você fazer o número correto de medalhas se você deixa a Popcorn People entrar no negócio, né? Mas isso eu acho grave pra caraca. Faltar medalha na prova. Ou entregar medalha errada, ou os caras começam Também. a compensar de um jeito ou de outro, né? Eu acho que, enfim... Subestimaram a prova. Não deram Mas muita é a maratona atenção. do Rio, Caveira. Deram Não muita dá pra atenção. subestimar a maratona do Rio, cara. Não, o 5K no caso, né? Não deram Não, a tudo atenção bem, mas que é do devia. festival, né? Mas foi uma falha. Boa. Essa não tem o O que que passar. mais? Só para contextualizar, é Bruno Prada. da Lei Prada, isso. Bruno Desculpa, Brunão, foi mal. Você que tá aí sempre ouvindo o nosso programa. A outra pergunta que nós fizemos para a organização da Maratona do Rio é: que soluções a Dream Factory pretende adotar para melhorar o controle e a divisão de ondas do próximo ano? O modelo de largada por ondas funcionou bem em 2025. Para 2026, estamos estudando a exigência de comprovação de tempo para alocação nas ondas. Prática comum em grandes provas internacionais, certo, Fábio? Certo. Temos também... Também vamos intensificar a presença de monitores e seguranças nas entradas das ondas, além de avaliar melhorias na sinalização e no direcionamento do público. Caveira. Manda aí. Sobre isso, cara, eu não achei ruim, não. Achei bem legal. Os 10K já foi bem surpreendente. Várias, não lembro o número exato de largadas, foram 5 ou 6 nos 10K. Então, assim, já deu uma dividida boa. Nos 21, 1h30 de largada. A primeira foi 5h55 lá com os cadeirantes. E aí, mesmo entre os PCDs, tem subdivisões. Muito legal. Eu não fiquei até o final, né? Porque eu tava cobrindo a ponta. Então, a última largada da meia, se não me engano, foi 7h30. Absurdo, assim. 7h30. 7h30. Da meia. Não, só uma... Ele não podia perder essa. Tá vendo? Quando eu tô concentrado, quando eu faço essas piadas ruins, o Thiago e o Fábio, eles me repreendem. Repreendo. Mas tamo junto, Caveira. repreende. É nóis. Eu sempre quis gravar um programa com o Medo, cara, por isso. Nossa. Porque aí iguala o A pensamento. quinta série. Vamos lá. E aí, na maratona também, mais de 1 hora de largadas. Então, funcionou, mas realmente, não dá pra entender como algumas pessoas largam no pelotão A ali com ritmo. E aí, gente, a gente precisa ser honesto consigo mesmo. Acho que todos nós, né, no máximo ali, se o cara quer fazer a meia maratona por 1h45. Ele largar nesse pelotão, ou talvez um pelotão que é 5 minutos abaixo disso, ok, mas não dá pra você largar com o pelotão que vai pra 1h20, entendeu? Isso acontece ainda muito. E aproveitando isso, eu queria saber o que vocês acham dessa largada avançada, que tem um pelotão ali que é largos, PCD, Elite, cadeirante com guia, sem guia, vai largando, aí a primeira largada ainda é essa largada avançada, que é quem paga a mais para largar. Foi às 5h15 no dia da maratona, e se eu não me engano, às 6h15 no dia da meia, que também é ali independente do pace. Porque senão aí vai ser uma briga para comprar mas deu certo negócio. isso? Quando Cara, mesma coisa. teve, Né? mas Tem, igual- tem galera de vários ritmos diferentes. Aí a galera que sai ali, né, pelotão A, amadores, bons amadores, acaba meio que tendo que atropelar uma galera ali. Eu acho que é mais esse problema, essa questão das pessoas realmente se alinharem de acordo com o ritmo. A gente sabe que quem vai correr a maratona pega mais sol, infelizmente, né? Não tem jeito, mas assim, é sol pra todo mundo, né? Não tem jeito. Mas pelo que eu vi lá, funcionou bem. Eu Ó, não tive Enquanto reclamações, o Cado pensa nessa resposta, que essa é uma que o Cado vai responder, da largada avançada, que ele ficou em choque, falou, teve isso? Teve. Eu larguei, vou falar da minha experiência, eu larguei no, acho que o pelotão D da maratona, minha largada foi 5h35, e eu tava falando, largou exatamente às 5h35. Tipo, começou o movimento, todo mundo indo, não foi assim, 5h37, não, foi 5h35, meu pelotão tava lá e saiu. A maratona tem uma questão assim, os primeiros 2
3 quilômetros, você já consegue, por causa disso, sair no teu ritmo ali correndo. Só que quando chega no centro, é uma questão do percurso que a gente pode falar depois, aí começa um zigue-zague e ali você começa a encontrar essa galera que saiu e realmente, assim, cara, se você começa a encontrar no quilômetro 5, 10, a galera que tá muito devagar e muito mesmo, assim, que tá num ritmo mais tranquilo, é porque provavelmente saiu ou errado ou saiu na avançada. E aí, cara, como é uma maratona muito cheia, se muitas pessoas fazem isso, tinham várias vezes que você ficava literalmente, não tinha como passar, você tinha que ficar um tempo tranquilo, né? Porque não dava mesmo. Isso, eu acho que até do programa anterior você falou, né, cara, que você prefere até largar, né, se fosse largar pra trás, pra você ter essa experiência de você ir passando, é porque você sente, do que você ficar e você atrapalhar as outras pessoas. É muito bom. Sempre larguei bem depois, porque te obriga a segurar no início. Sim. E tal. Mas foi assim, eu tive realmente uma experiência que foi, largou no ponto. Sabe quando você tá assim, você fala, mano, quando você entra no seu curral lá, você fala, cara, tem gente pra caramba, esse negócio vai demorar. Porque você fala, tinha metade da galera da meia. Você fala pra caramba. Será que isso é uma prova ou uma micareta? Isso que você pensa? Você fala, cara, é muita gente. Você fala. Eu até, porra, na largada, não ia falar um negócio, depois eu falo. Senão a gente vai entrar em outro assunto. Mas foi tudo bem, assim, realmente fluiu. E aí foi um problema do percurso, que aí começou o zigue-zague, aí eu comecei a encontrar essa galera que saiu na baia errada. Cara, não tem problema nenhum falar disso, porque assim, as pessoas às vezes vão falar, não, é preconceito, com quem mais dentro? Não é, é uma questão de fluir, da fluidez, né? No Rio de Janeiro a gente pode falar até da evolução da escola. Gostou, hein? Nota 9.9. Para ela evoluir, ela precisa ter, para tudo rolar ali. E aí essas pessoas, elas vão correr com pessoas num ritmo semelhante. Então, é um amadurecimento que tá acontecendo aos poucos. Acontece lá fora também. A gente passa gente pra caramba e realmente a questão do zigue-zague ali não dá pra ter mais, né? Mas depois a gente fala... Isso não exclui uns cara puta escroto que fala, vai esquerda, não, tem, mano. Porra, tinha muita gente que vinha atrás. Gritando? Esquerda, gritando, não sei o quê. Na hidratação, não para, grita uns puta cara escroto. Sorte que, assim, a maioria acha isso muito escroto. Mas eles falavam esquerda ou eles falavam esquerda? Não, só pra tentar localizar. Não, mas tem... Você não reparou? Você não reparou isso? Porra. Não? Foram muitos, cara. Foram muitos? Eu não vou falar contra os cariocas, que foram muito simpáticos. Depois eu não tô falando mal dos cariocas, eu só queria regionalizar pra saber quem era essa gente aí, esse povo aí. Qual a próxima? Não, qual a próxima não. Tem a sua opinião sobre a largada avançada. A gente quer saber o que você acha. Eu não sei. O que você acha de pagar mais para largar? A São Silvestre também tem essa largada premium. Isso, é verdade. Você paga tipo... Porque assim, todo mundo vai começar a se informar melhor, tá? Vai pagar essa largada. E aí sim a gente entra uma outra questão do país, que é quem pode pagar e quem não pode, para largar na frente. E aí vai ter um outro problema para discutir ali. Uma área VIP. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu precisava ver o que aconteceu. Bugou a largada avançada? Cara, eu não conheço. O único que foi o Papi. O Visaco, mas assim, ele fez 3 horas e 8. Ele é um cara, voa, né, ele é cara casca. É. Ele foi no lugar que ele tinha que estar mesmo, com a galera que ele tinha que estar. Mas assim... Eu acho legal. Eu só não acho legal se não for legal. Se for legal, eu acho legal. Mas eu não vi. Depende pra quem seja, né? Boa. Qual a próxima? Quais foram os maiores aprendizados dessa edição e quais os principais focos de melhoria que já estão no radar da organização da maratona para 2026? O radar, né? O radar não é aqui? O radar externo. O radar de 2026. Eu pensei nisso também. Cara, essa resposta é meio longa. Eu vou ver se eu dou uma editada aqui. A edição de 2025 foi marcada por momentos... Não, discurso lê, bonito cara, aqui, lê. Tá bom, vai. Eles responderam. A edição de 2025 foi marcada por momentos inesquecíveis, histórias inspiradoras, reencontros, superações e a energia contagiante de 60 mil pessoas vindas de todo o Brasil e do mundo. Fazer um evento dessa magnitude trará sempre muitos aprendizados. E acreditamos que o mais importante é mantermos o canal aberto com a nossa comunidade, estamos atentos a todas as percepções e sugestões para evoluir onde for preciso, e entregar em 2026 uma experiência ainda mais grandiosa, acolhedora e fluida para todos os públicos. Aqui também, somebody louvou aqui, né? Faltou no final com uma transmissão da Stema Esportes. Não teve Stema? Não teve transmissão da Stema na Maratona do Rio? Não teve transmissão, na verdade, Não teve? Teve transmissão nenhuma. De ninguém? Da maior prova do Brasil. Eu vou explicar o porquê. Meu Deus. Você sabe? Na verdade é assim.
Existe Primeira uma grande coisa, especulação na cabeça do 2 Caveira. anos tiveram ESPN, certo? Teve até uma... A gente tá tentando, tá? Você que não sabe, nós tentamos a Maratona do Rio já há muito Eu vou tempo. fazer. Eu vou Desde te- que era mato, a gente tenta estar lá. Eu vou te interromper um segundo. Falando em ESPN, eu preciso mandar um abraço pro Bruno Vicari. Você gostou Não é? dessa A gente- Bruno fonte, Vicari. né? Você viu a gostou deixa? dessa Foi a fonte. deixa, foi a deixa. Bruno Vicari, você é muito querido. A gente gostaria muito que o Bruno Vicari viesse? Sim, com A gente certeza. quer, né, que ele venha. Mas o cara viaja demais, tá lá nos Estados Unidos assistindo os jogos do Palmeiras lá. Ele tá lá também? Tá. Então sábado já Já pode volta. voltar. Desculpa, Caveira, vai lá. Eu Então. acho que a gente pode até aproveitar antes do Caveira responder, porque já entrar na outra pergunta, que é o que você vai responder agora. Verdade. Tá. Que é sobre a olha, cobertura tá vendo da só? prova. Se há planos da organização em ampliar para que os corredores de todo o Brasil possam acompanhar em tempo real e conhecer melhor vencedores e todo o evento. Sim, Yara. O alcance da Maratona do Rio cresce a cada ano. E com ele, a demanda por uma cobertura em tempo real. Estamos estudando novas parcerias e formatos para 2026 que ampliem a transmissão ao vivo. Eles já estão falando com vocês? Não? E Bruno e Camila, me chamem. tragam uma cobertura ainda mais acessível, especialmente para os corredores que acompanham de casa. A ideia é levar a energia do evento para todo o Brasil e também para o público internacional. Eu juro que eu não sabia dessa próxima pergunta, Yara, tá vendo? Olha só! Muito obrigado, viu? E aí, a gente já tá fechando o negócio? Estema 2026? Não, deixa essa informação aí que eu quero saber do Caveira. Que ele tá Não, sabendo informação aí. assim, ó. ESPN, eles transmitiram, só que assim, quando entra no quadro desses caras, a corrida é mais um esporte como os outros 300 que passam ali. Então, transmitir a maratona naquelas 2 horas, acabou, né? Já ia para a próxima programação. Além disso, eu lembro, até a Adriana Silva, né, tava numa das edições, eu não lembro qual que era, ela falou: "Ô Caveira, vocês estão transmitindo?" Eu falei: "Não, isso no ano passado ou retrasado, não lembro." "Ah, porque eu tô querendo mandar pro pessoal." E assim, a galera que ela conhece, que o pessoal da elite ali da corrida, que normalmente é uma galera mais humilde e tal, a galera não tem ESPN, cara, não vai assistir a prova, né? Se fosse alguma coisa, uma opção de YouTube, obviamente que ia ser um alcance maior para todo mundo encaminhar nos grupos e tudo mais. Então, assim, provavelmente não teve algum alcance, eles devem ter gastado um dinheiro que eles decidiram não usar. E, cara, não tinha ninguém. E aí, inclusive, eu não lembro se foi a Camila, a própria Camila mesmo que falou isso pra mim, falou: "Pô, e a parte ruim de ter a ESPN é que os outros canais não vêm. A Globo não vai, a SBT não vai, né? As provas de triatlo que a gente tem com a transmissão, agora, qual que foi a última que a gente tava? O Ironman Full mesmo, tava todas as emissoras, Tavam. assim, pra lá entrevistar os ganhadores, fazer matéria e tal. Como a ESPN foi das outras vezes, eles, sei lá, não devem ter se comunicado, não tinha ninguém. Tanto que né, foi nessa hora que eu, inspirado em Avelar, falei: "Porra, vou pegar os caras ali." Só tinha eu pra entrevistar a turma, né? Todo mundo deu abertura porque eu tava com o microfone na mão ali, né? Mas é isso. E aí, o Visaco até mandou pra gente alguns feedbacks por mensagens dos Reels, né? Falando assim: "Pô, a cobertura de vocês tá melhor que a da prova, né?" Eu acho que foi isso, assim, eu olhando também porque eu corri a maratona, mas olhando a cobertura que você fez, era isso. Se a gente quisesse ver a entrevista dos melhores brasileiros, logo depois, a entrevista com os quenianos, a entrevista ali, os bastidores, era no nosso canal do Estema, com você, ou nos outras mídias que estavam lá cobrindo. Você tinha as outras mídias que também estavam lá. Mas no Instagram, se você pegar, não tem. Tinha os vídeos bem feitos daquele after event, né? Que é o tipo, o cara pega os melhores momentos, aí faz um compleadão, faz um Reels de 1 minuto e meio, bonito esteticamente ali, mas você não viu, porra, a Amanda, que foi a melhor brasileira, segunda colocada, sentada, você fez, entrevistou, legendado, o Fábio que você pegou nos 21, cara, você pega ali no calor do negócio que você registrou. Muita gente viu, você viu, cara, a quantidade de comentário, porra, a Amanda, mais de 70 mil lá, pessoas vendo, compartilhando. Vocês convidaram a Amanda pra vir aqui, não? Ela passou o WhatsApp, ela vai vir correr o Troféu... Brasil. Troféu Brasil, não, é Troféu Brasil? Internacional. Ela vai vir correr alguma prova por aqui, ou tribuna, não sei. Mas aí a gente vai tentar marcar, que ela é de Minas, né? E aí isso faz falta, porque senão fica um negócio pasteurizado. Eles abriram uma live lá para mostrar, mas talvez não houve o planejamento para esse tipo de cobertura, né? Quer dizer, não houve, né? Porque não teve.
tem que crescer, a prova para os profissionais tem que crescer na mesma medida, não a mesma, né, mas pelo menos numa proporção semelhante que está crescendo para os amadores, né? Senão vai aquele mesmo assunto, né? Ah, você vai ter galera, povão, tal. Agora, A mensagem que fica é Estema, Maratona do Rio 2026, né? ó, agora eu vou Fica falar a um dica. pouco. Temos Fica a que ter. dica. Ó, eu Essa é a vou falar mensagem que fica. bem brevemente, porque com certeza o pessoal da Dream Factory, todo mundo tá vendo esse programa, porque é o único que a gente realmente pediu a opinião deles. Hoje em dia, galera, as transmissões, assim, que realmente você pega um peso de uma emissora grande, é caro, tipo, é a marca, tem um valor da marca que né, fez Sabe ao o longo número, de ano. Fabião? Oi? O ouvinte, sabe o número, não? Do quê? Para contratar uma... Cara, é muitos... não vou falar o número porque Por que eu você não sei vai o falar? número. Não vou falar o número. Fala. E agora? Mas assim, Fala ou não fala? Fala Tecle o número, 2. fala o se número. vocês Vai falarem, falar. escreverem fale o número, no próximo radar a gente fala. No final do próximo radar. Meu Deus, Fala. que chaveco Já disse isso, a palavra-chave, cara. já. Que chaveco. Não, mas aí deixa eu falar assim, pra vocês que estão ouvindo. Hoje em dia, a gente faz a transmissão do Iron Man. 100 mil? Oi? É 100 mil? 100 mil. Um pouco que- mais, Qual Leônidas. moeda? Um pouco Dólar, mais. É mais? rands, Um pouco mais, Leônidas. sul-africanos. 500 mil? Um pouco mais, Leônidas. Não, um pouco Não, eu não menos. vou falar quanto. Não mas sei, eles- Leônidas. 200 mil. Eles estão ouvindo aqui, eles estão vendo aqui, Quem eles estão tá ouvindo? esperando, A eles Dream falando, Factory? deixa eu... ele tá falando, Cado, deixa ele falar, Desculpa. deixa o menino falar. 300 mil? Fala 300, fala 300. Fala 300, fala 300. Isso. Hoje em dia, a gente faz a transmissão do Iron Man, já faz há um tempo, a gente vem aprendendo, toma muito na cabeça. No começo a gente já contou essa história várias vezes, cara. Já deu muito errado para hoje dar certo, então foi uma curva de aprendizado ao longo do tempo. A gente a gente fez a ASICS Golden Run também, né? Fez esse ano 100% de cuidar de tudo. E hoje em dia não custa mais o tanto que custava, né? Isso pelo avanço de tecnologia. É caro, é caro, mas não, tipo, comparado com uma empresa igual essa que, bom, tem uma marca estabelecida, a gente pode falar em, cara, de metade a 1/3 do custo e às vezes de um alcance muito maior, porque imagina assim, essas empresas, elas têm uma dinâmica diferente da gente. Eles têm um canal que você paga para ver. Então, por isso que não coloca no YouTube. Por que não põe no YouTube? Porque você tem que pagar para ver no canal. Sim. Só que, ao mesmo tempo, se você põe no YouTube, você tem uma outra dinâmica que é igual ao do Cazé TV. Fica alguma coisa atemporal. Alguém que vai digitar no YouTube no final do ano, quero fazer a Maratona do Rio. Vai digitar, vai aparecer a transmissão, vai ter todas as marcas lá, vai estar acompanhando o conteúdo, enfim, vai ter... É uma coisa que fica para a Coisa eternidade para quem entrou, para as marcas que entraram. Então, dá para os organizadores fazer essa dinâmica de... Cara, dentro do pacote de entregas, vou entregar, vou te colocar no backdrop, vou te colocar no post, vou te colocar ali, vou te colocar na transmissão. Você dilui isso no custo, contrato Estema é sucesso. Não tem como, cara. Ou seja, isso aqui virou uma grande... Propaganda. Não, esse episódio, no final... Chegamos no ponto. Esse Chegamos. episódio, no Foi final... um oferecimento. Foi um oferecimento. Cadu, eu vou aproveitar que eu falei ali o Fala 300, Fala 300. Fala 300, fala 300. Eu Ah. me senti, honestamente, um soldado espartano. Não, Por foi quê? mesmo, Sabe o que cara. aconteceu? Deu a impressão que a gente fez uma mega transmissão e só tinha um soldado fazendo tudo. Só tinha um cara, Eu me realmente. orgulho de mim mesmo. Eu Você- chamei, eu avisei minha palmas mãe, As a pro- pessoas, minha- as pessoas não te Caveira, chamavam mais de cara. caveira e te Merecia- chamavam de Leônidas. Leônidas, eu merecia Isso. uma medalha dessa. Porque, Pode levar essa aí. nos Essa aí 2 dias, Pode levar, pode levar. Yara, gravou a largada. Eu subi na moto, na meia maratona, e fui pra chegada. Eu tinha que estar lá em menos de uma hora, que eu larguei, filmei a largada do Amador, 6h15. Fui. Nessa ida pra lá, eu peguei Uber Moto. No Rio de Janeiro tem Uber Moto, tá? Que o Fábio só anda de Uber Black, mas no Rio de Janeiro tem Uber Cara, o Moto. Caveira, eu ele é amo. pior que eu, velho. Você- Ele vai emendando É, uma coisa vai na emendando, outra. E aí eu cheguei na chegada, a tempo, filmei lá a chegada, falei com os primeiros. Nesse caminho, eu fiz amizade com o cara do Uber Moto. Eu falei, escuta, Como é que ele chamava o cara do André. Irmão? E aí? Me André, conta do porra, André. não, um Torcer pra abraço que aí, time? já é, pai. E André, o André te contou o ele quê? adorou a ideia da corrida, eu tava explicando feliz. pra ele ali, passando por trás da lagoa, o trânsito fechado. O André é tal. casado? Chegamos, eu não sei. Você não chegou Não sei, nisso? não sei. Não tantos E detalhes. o Uber E aí, Moto é um bom conversei negócio? com o André, eu falei, escuta, amanhã, o que você tem pra fazer? Ah, você convidou o André pra É, sair, que pra tomar um história. drink? Não, amanhã, Você... 5 da manhã.
Falei, André, cara, das 5 às 7 da manhã, você vai como é que fazer tá o alguma seu coisa, coração, né? É André? mesmo? Você foi assim? Foi na hora, no Ubermoto ali. Eu decidi isso no sábado à tarde. Você no Porque, assim, Ubermoto, Tem outra coisa, tá? conversando no ouvidinho Fábio do e Thiago. André. Fábio, não vou cair nessa conversa. Fábio e Thiago estavam assim, ó. Estavam em outro, fazendo fotos em Ipanema. O Fábio brincando com a Bibi pra lá e pra cá. Tava assim, família. Falei, cara, não, deixa lá, eles vão correr maratona, né? Bom, deixa eu aqui, né? Eu e o André. O que você tem pra fazer das 5 às 7? Não, meu irmão, pô, não sei o que lá, aquela negociação. Cara, o cara ficou. Falei, você fica comigo das 5 às 7 que nós vamos fazer umas imagens e tal. Aí eu rodei a maratona inteira e espertamente falei, pô, vou pegar uns trechos que ninguém vê, que é o trecho lá do quilômetro 8, umas ruas do centro ali, que até passou pelo pelotão do Oreno Fortes, muito legal, que eles não aceitaram o collab, viu? O Papi mandou a Não gente aceitou o colocar- collab. Não aceitaram o collab e peguei Você a viu imagem como é que ele principal. devaga? Eu vou Você gostou, né? levantar e vou sair daqui. Você gostou? A caveira Você vai gostou? continuar. Que corresponde a... Realmente a galera achou que era uma transmissão, agora eu cheguei no ponto. Quando eu peguei os Eu primeiros já nem colocados. sei qual Você era o pegou- ponto, mas... Ali, quando eu peguei os primeiros colocados no Reels, a galera achou que a gente tava transmitindo a prova. Cheguei aí, cara, calma. tá Tudo Eu tô certo. de boa. E aí a galera começou a perguntar mais das coisas. Inclusive o Bruno. E o André? O Bruno me chamou. Como é que tá aí, Anderson? Vai me passando. Eu fui ajudando o Bruno pra falar quem tava em primeiro, porque os tapetes não estavam atualizando assim, Tempo real. em tempo real. Essa é a Por quê? palavra. Por quê? Dos primeiros colocados. Não, eles estavam demorando, tava com delay. E os caras É. correndo a 21 A km prova por hora. tá começando. É isso. Prova nova. Os caras têm... Isso aí também tem que dar uma olhada. Mas funcionaram os tapetes, né? Pelo que eu entendi. Mas os primeiros, eu acho que eles passavam muito rápido. Não sei qual que era a precisão. Mas enfim, acharam que a gente transmitiu. A gente praticamente, entendeu? Foi pra isso que eu vim, né, Fábio? Transmitiu a prova e agora, se vocês quiserem né, um Cara, contato mais completo, toda a equipe da Esparta, todos os 300 todos os 300. Os 300 do sistema. soldados, é só chamar. Mas eu te entendo, Caveira. Usando a analogia do futebol, tem momentos da carreira da gente que a gente bate escanteio, cabeceia na área. e Tática defende no goleiro gol. linha. Tática goleiro linha. Foi isso que a gente usou lá. 2 jogadores a menos. Faltando Cara, 2 minutos pra acabar. E aí, imagina um pacote do Infect. Imagina um pacote, assim, transmissão. Meu Pô, a Expo são Deus 4 do céu. dias. Não, cara, imagina. Ó, deixa eu falar. Eu vou te caí vender numa agora. propaganda. Eu vou te vender agora. Eu vou caí te numa vender. propaganda. Eu estou hoje numa propaganda. Não é um episódio Cara, do um Radar aquário, Extrema. É uma imagina. grande propaganda do Extrema. Imagina um aquário no meio da Expo, Cheio de peixes. gravando podcast em tempo real. Com os, Exato. cara, os Imagina influenciadores. no meio da pista e as Deixa eu falar pessoas um negócio, correndo em galera. volta. Assim. Com os influenciadores é Vocês, importante. ó, vou falar assim, não só a Adidas, mas vocês têm uns nomes muito grandes que já fazem um puta, né, trabalho lá. Cara, imagina você registrar ao vivo, gravar, isso fica depois disponível no canal do Estema. Você leva essa galera que correu prova de 10 para ir na cabine da transmissão Coletiva no 21, com os campeões. coletiva com os campeões, o Não, isso- Cado Santos de Adidas lá, Meu sentado, Deus, que isso? entrevistando, cara. Não tem nenhuma chance. Tá só melhorando isso aqui. Não tem nenhuma chance. Um dia pode. Não tem. Sei lá. Então É, você não sabe vai qual no é o problema? pacote, você não vai no pacote, eles vão... Não, a propaganda é sua, cara. É o Estema. Ô, Dream Factory, vocês não vão contratar o Estema, vocês estão errados, cara. É isso? Acabamos? Acabamos. Tem- Palavra-chave? Tem Não. mais uma Não, tem a perguntinha, última. E é uma pergunta importante, né? Que já existe data para a Maratona do Rio 2026 e previsão de abertura das inscrições. Aliás, cogita-se inscrições por meio de sorteio, como nas provas internacionais? Olha lá. Assunto polêmico. É. Vamos lá, vamos ler a resposta. A resposta. É a última, hein, pessoal? Yara, a data da Maratona do Rio 2026 ainda será anunciada oficialmente, mas, assim como nas edições anteriores, a expectativa é que ela aconteça durante o feriado de Corpus Christi. E eu já olhei no calendário 4 de junho de 2026. Junho. Depois do Ironman, em sequência. Já estamos trabalhando para que a abertura de inscrições ocorra ainda em 2025. O modelo por sorteio está sendo avaliado. Seguimos buscando o formato mais justo, organizado e transparente para atender todos os corredores com qualidade. Oferecimento: Estema. Essa aí foi uma experiência realmente... É igual foi a São Silvestre, é ruim. Ruim, ruim. ruim. É ruim. Aí eu não sei o que vocês acham, né? Por exemplo, questão do sorteio. Cara, talvez seja o caminho.
Porque você tem isso de por ordem. Só que, cara, por ordem, mano, é um estresse grande, né? Não, parece o show da Taylor Swift. Você tem a abre às 14, cara, você no meio do trabalho, 14, porra, vou abrir, aí você começa a pôr o cartão, aí quando você vê já não tem mais, não é, assim? Não, tem. sorteio, né? Queremos sorteio? Talvez tenha Queremos que sorteio, ser assim, né? ou uma parte inscrição, É. uma parte sorteio, não sei. Então, e a galera vai continuar Podia reclamando, fazer também- porque vai rolar vagas mais caras, igual tem lá fora, com pacote de agência, vai rolar, mas não tem E se jeito, fizesse gente. todo mundo num lugar e as pessoas brigam e quem sai vivo... Não, contra o Rio, você vai brigar? Não, assim, tudo Galera sai lá, no né? tapa e aí Galera quem, tá quem fica acostumada. de pé pode comprar a inscrição. Paulistano, Alguma coisa de uma competição mais saudável, assim. Não. E Gente, se fizesse uma prova para as pessoas que chegarem na frente poderem se inscrever? Não, também, né? Mas aí, como é que vai fazer a inscrição pra prova? Para essa que vai? prova, né? E aí você faz outra. aí E você aí faz vai. outra. É não isso. tem como, cara. Maratona do Rio reflete o crescimento da corrida no Brasil, não tem jeito. E Aqui, você ó, tá vê com os esse gráfico, números. não? Mostra Dá aí pra esses mostrar esse números. gráfico aqui, Biel? Dá pra Pô, dar fala uma- ele. Não, aqui, Tem ó. gente que tá ouvindo no eu tenho rádio. ideia aqui 2015. Programa do Qual rádio. foi a primeira vez que você correu essa prova? O ano passado. Nenhuma você tinha corrido? Nem Não, meia? eu fiz os 21 Como ano iniciante passado. na corrida, né, Muito cara? júnior. Muito você? júnior. Nenhuma. Cara, eu corri essa prova em 2012. Olha só como faz tempo. Por isso que agora eu prefiro Mas- ficar do lado de fora. Mas olha só, 2015, 17.200. Agora, 10 anos depois, 60 mil, né? Ah, Obviamente cresceu que tá demais. arredondado esse número, mas é muito grande. Cara, mas eu acho que é isso, assim... Queremos sorteio. Pode ser o sorteio, mas isso é uma questão que eles têm que ver, porque realmente, até pelo... Cara, por mais que tenha tido várias coisas, né? O kit, a medalha, pode ter certeza que o ano que vem, até pela tendência, né? Do número de corredores aumentando, ter todas as provas, ter todas as distâncias, 5, 10, 21 e 42, cara, ano que vem vai ter mais gente querendo se inscrever. A pergunta para você que fez a prova, que eu acho que essa que é importante. Porque a gente falou um monte de problema aqui, né? Mas com certeza teve um monte de coisa legal. Teve. Para você que fez a prova, você faria essa prova de novo? Fácil. Fácil, foi super Qualquer legal. distância. Foi super Qualquer legal. distância. Cara, na média foi muito bom. Eu não sei se é bom a gente falar que foi muito bom, porque já tá enchendo a inscrição. Se a gente fala que a prova é boa, Vai aumentar Pô, a eu vou te inscrição. falar- será que a gente faria um serviço falando que a prova é ruim? Porque aí a gente diminui a quantidade de pessoas Não tem procurando? como. Não? Cara, Tá não bom. tem como. Aquela tem largada como, ali, cara. Aquela largada da meia ali. Ou eu vou te com falar. Aquele morro, assim, o nascer do É sol. ridículo, né? Cara, não tem É como ridículo. competir. Não Cara, tem. e fora, Todo mundo assim, corre ali, você todo mundo fala gosta. que a gente é uma reclamação, mas na maratona no Brasil ninguém vai, porque se falar de Nova York, a rua, né, enche a rua, Chicago, a galera vai pra torcer. Cara, no Rio isso acontece e acontece, cara, praticamente o trajeto inteiro. Tirando, assim, o começo, que você vai no centro, que aí é um zigue-zague, que foi bom esse ano, porque assim, tiraram o Museu da Manhã, que aí a galera falou, porra, tirou o museu, porque tava tendo uma festa, uma rave. Só que a gente pegou a saída da rave. Aí eu vi um post da galera saindo e cruzando com a Cara, galera sim, que corre. sim, no perrengue eu vi Incrível, isso. juro pra Perrengue você, eu assim, vi. todos, cara, a galera saindo doidaça, assim, ficaram tudo com a mãozinha e torcendo e rindo e torcendo, porra, vai lá, vai lá, vai lá. E, cara, todo mundo, e aí no Rio, Foi legal. foi legal. Ah. No centro, a galera se dispersando pra ir pegar o Uber da rave lá, então em vários zigue-zagues você encontrava essa galera meio... Zumbis, os Que zumbis. legal, que legal. Então foi muito legal. Quando você entra na orla, quando você volta e passa em frente à Marina no 15 ali, cara, cheio. Quando você entra em Copacabana, que você sai do túnel de Botafogo, cara, Copacabana, Ipanema, Leblon e de volta, mas lotado dos dois lados, o pessoal gritando. Então, é uma prova bonita, é um pouco úmida, não estava tão quente, é plana. Bastante úmida, Bessa. É Bastante úmida, bastante úmida. mas a galera tá acostumada. Mas assim, faria de novo, fácil, qualquer distância. Eu acho que talvez ano que vem eu não faria a maratona, porque o legal da meia é que você faz sábado de manhã, e aí Tá sábado, livre. na hora do almoço, você Acabou. já pode tomar um chopp. Bom e- demais. Exatamente isso. Eu não lembro exatamente se foi em 2019, o ano que a meia foi pro sábado. Isso também acontece em Porto Alegre agora. Poderia acontecer em São Paulo também, com as maratonas. A torcida aumentou muito no domingo. Porque no domingo a galera... Eu já cheguei a ver essa maratona mais vazia. 2022 choveu a maratona inteira. Não tinha gente assistindo. Mas tem muita gente torcendo, cara. Isso aí, pra uma maratona, Não, muito isso legal. é muito faz bom, cara, o molho assim. todo. Sim. Então, assim, você corre, por mais que você tenha quebrado, Cara, você vai querer fazer de novo. Porque é legal o ambiente. Muito Bom. bem.
acabamos, né? Acabamos. As perguntas. A gente tem que falar mais alguma. Sabe o que foi legal? Que a gente demorou nas perguntas e a gente já tá com 55 minutos de programa. A gente deveria encerrar. Porque daqui a pouco alguém vai falar assim. Porque daqui a pouco. Porque a Adidas fez os negócios na prova. E a gente não precisa falar sobre isso. A gente pode deixar isso pro próximo programa. Pro próximo programa. Então, enquanto o Caveira pensa na palavra-chave, né? Pra Não vai mostrar ser que ouviu até o André final. do Uber Motos? Calma. Não? Tá. Ele vai falar uma Eu palavra-chave. pensei que era falha o número. Ó, eu vou agradecer número. aqui a organização da Maratona do Rio que mandou, né, a assessoria de imprensa oficial que mandou essas respostas, né, que, cara, eles foram rápidos e falaram do lado deles. Agradecer a Yara. A Yara sempre faz, né, a nossa IA. Mas ela que fez essa parte jornalística toda. Foi chique, hein? Agradecer Foi ao... chique. Essa- Aê, chique, chique. Esperem a palavra, hein, galera. Agradecer o Caveira, esse cara aqui, ó. Vocês não têm ideia. Ele contou o negócio do Uber Motos. Vocês não têm ideia. A gente vai lançar em breve um sistema Gol de bastidor pra vocês verem o que é o bastidor. Porque quando entra lá bonitinho na transmissão, entra na Reels lá, cara, você não sabe o que é o antes pra aquele pedacinho de vídeo acontecer, né? Então, acontece muita coisa. Então, esse cara foi realmente espartano, Pode me né? apelidar Foi um de espartano. Como tu chama a palavra-chave? Caveira espartano. Espartano. Espartano, não. Podia ser Tigas também. Espartano, não, palavra-chave espartano. Espartano. Se você escrever espartano, tiver 10 pessoas que escreveram, quantas pessoas? Espartano. Mas você quer escrever fazer o quê? Você espartano. quer dar um presente? Pra Hashtag ele revelar espartano. o número. Ah, o Aqui, número ó. da... Isso é só no próximo. No próximo. Mas um número que eu vou falar, parabéns a todos, 54.645 corredores que fizeram uma das distâncias da Maratona do Rio. É gente pra caraca. É muita gente. Muito bem. Bom, você que chegou até o final, então coloque lá Espartanos para mostrar que você ouviu até o final. Não deixe de se inscrever, programa, né, do Radar. Inscreve nos outros também, mas o Radar, né, um apelo, porque a galera tá ouvindo muito pelo YouTube. Mas, cara, se você quer ouvir no rádio, você quer ouvir no carro, no rádio, né? No carro, enquanto você tá no trânsito. frequência? Você quer ouvir no porque, rádio? Você quer ouvir no rádio sentado com a sua família na sala e você sintoniza no seu dial. Você conecta no Bluetooth, né, da sua JBL e ouve no Gostei da Spotify. marca, hein? Gostei da marca. Eu queria falar uma coisa também. Pode Porque falar. assim, você falou pra se inscrever nos outros canais do Estema. Eu não acho. Eu acho que as pessoas deviam se inscrever no Radar Estema. Porque eu queria que o Radar Estema fosse o radar com maior audiência de todos. Mas aí já não sei, viu? O Fodax Ele Man. tá construindo. Foda- Não, Fodax Man chegou. o Fodax Man, ele tá Mas num no outro YouTube patamar. ele tá construindo bem. Agora a gente precisa no Spotify, pessoal. De vez em quando, galera, vocês que estão ouvindo sempre, abre lá no Spotify, ouve pelo Spotify, avalia 5 estrelas, compartilha, segue. Fabio, teremos sistema Gol da prova? Não. Teremos sistema Gol da prova. Você Exato, fez o sistema teremos, Gol? Tá no forno. Já, Vai sair. já. É isso? Muito bem. A gente vai completar antes de 1 hora. Antes de 1 hora, 58 minutos e 11 segundos aqui. É o nosso programa de 30 minutos. É isso. Valeu, pessoal. Falou!